Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 30 de julho de 2025, uma quarta-feira, falo com vocês direto aqui do nosso estúdio do Tempo e Dinheiro de Campinas, olhando o mercado brasileiro principalmente e dizer que uma quarta-feira muito tensa. Estamos cada vez mais preocupados, as pessoas que pensam o Brasil estão tensas porque na sexta-feira entra, como todos sabem, as sanções americanas exigindo que para a gente exportar para eles, a gente pague 50% de taxas. Não quer? Não paga. Não quer pagar? Também não precisa exportar. Bem isso. A importância dos Estados Unidos para o Brasil é abissal, tem uma diferença muito grande. Para eles, nós não temos nenhuma importância, pouca importância, vamos ser mais claros. Enquanto que para nós, eles têm muita importância comercialmente, nós vamos falar muito sobre isso. E no tempo, a grande notícia, infelizmente, é o terremoto que se abateu entre a Rússia, Japão e Havaí, afetando a América do Sul, dando até mesmo ressacas nos litorais aqui do Brasil, no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Chegando até aqui. Então, o sexto maior terremoto já registrado, com magnitude de 8,8 na escala Richter, né? Provocando tsunamis. Então, nós estamos acompanhando, a mídia está acompanhando, mas não houve grandes prejuízos até o momento relatado aqui pela mídia. Essa é a informação. A outra é a nossa situação de angústia de ver que o mundo negocia com Trump, baixa as tarifas e nós aqui não estamos fazendo um bom papel. Estamos nas mãos do nosso presidente, né? Que tem essa imagem aí, ó. Lula disse que não vai ligar para Trump. Disse que ele as informações que chegam é que ele teme ser destratado pelo Trump. Ele quer ser muito bem tratado, com respeito. Só faltava, né? E aí fica evidente a situação de situação estranha, né? Porque Lula quer impor as condições das negociações, é disso que se trata. E o Trump, além de ter uma questão diferencial com o Brasil, porque o Lula apoiou a Kamala Harris, né, nas eleições, ofendeu o Trump dizendo que ele era nazista, aquele monte de coisa. Fora isso, digamos assim que o Trump tem mais o que fazer, né? Ele está atendendo os países mais fortes. Então, tem uma lista, e o Brasil está lá embaixo da lista, e o Lula fica querendo vender uma ideia de que ele é forte, que ele não tem medo, e que está impondo as condições para a negociação. Não vai dar certo, o pessoal está muito preocupado, e mais preocupado já com as consequências de que a economia já vem, né, sofrendo com as altas taxas de juros, e aí essa imagem de hoje da Folha de São Paulo, que a inadimplência das famílias atinge o maior patamar desde abril, diz a FEComércio. Então é disso que se trata, porque um governo tem que se preocupar com o bem-estar da população, e as famílias estão sofrendo, estão endividadas. O resultado da pesquisa de hoje, Poder 360 diz que o trabalho pessoal de Lula é avaliado como 41% de ruim e péssimo contra 22% de ótimo e bom. Ou seja, ainda tem 22% da população que acha que o trabalho de Lula é fantástico. Já 41% diz que é ruim e péssimo. Bom, para completar a situação de uma quarta-feira tensa, ontem à noite a Folha, lá pela madrugada, já colocou essa manchete, que o Marfrig comunicou ao governo que está parando a produção de carne voltada aos Estados Unidos, lá do Mato Grosso. Os seus frigoríficos do Mato Grosso suspendem as exportações de carne
para os Estados Unidos. Nós vamos ter uma análise de uma pessoa que entende muito bem da comercialização de carnes no Brasil, que é a Lígia Pimentel da Agrifato. Ela vai estar conosco ao vivo, então é a nossa a entrevista principal deste programa. Bom, falamos de tempo, falamos do terremoto, enfim, teve geadas aqui pelo interior do Brasil, muito frio, abaixo de zero lá no sul do país, mas tudo de acordo com o que estava previsto pelos meteorologistas. Então, assim, nada fora do que estava sendo noticiado, mas foi uma manhã bem fria, amanhã deve repetir. E falando do tempo, quero ir para São Paulo para saber do Sérgio Braga como é que está o tempo na capital paulista. Sérgio Braga, muito boa tarde. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 15 graus agora aqui na capital. Céu está limpinho, sol, mas a temperatura bem amena nesse momento. Bateu 8 graus aqui na capital durante a madrugada. Foi uma manhã fria, mas a umidade está muito baixa, João Batista. Continua aí com um alerta, inclusive, das autoridades, o próprio Serviço de Saúde, mostrando que a umidade chegou abaixo de 20%, né? A temperatura chegou a registrar, confirmando 8 graus, e essa massa de ar polar deve manter o tempo seco e frio também nos próximos dias. Essa é a previsão, e daqui a pouco a gente traz aqui também um servição sobre o que acontece com o clima em todo o Brasil. Boa parte da região centro-sul e o Brasil Central tem tempo firme nesse momento, depois da passagem daquele ciclone extratropical. Mas lá na primeira semana do mês de agosto vem mais frio e chuva para o sul do Brasil, João Batista. E nós vamos acompanhar com a sua participação já já. Você volta a falar também de boi gordo, falar de café, acompanhando as notícias em tempo real aqui no Tempo e Dinheiro. Muito bem, agora chegou o momento da gente fazer aquela imagem, passar aquela imagem que eu gosto muito, tenho muita honra de mostrar para todos vocês a nossa bandeira, que é o nosso norte, apesar desse dia tenso, da preocupação que vai acontecer na sexta-feira, e a preocupação com empresas já demitindo, dando férias, muita angústia, né? Mas a gente tem uma esperança, que o Brasil vencerá. Baseado em quê? No trabalho, no esforço dos produtores rurais que assistem o Tempo e Dinheiro e sustentam o nosso país. Então, a eles, nosso muito obrigado e a nossa crença, mais uma vez, de que o Brasil vencerá. Dito isso, vamos ao nosso editor Gleidson Ricardo, no ar, com Tempo e Dinheiro. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é quarta-feira, 30 de julho de 2025, repetindo, um dia tenso, mas nós temos boas notícias do mercado da soja, no mercado de grãos, porque enquanto não se resolve a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, a China não está comprando soja lá nos Estados Unidos, ok? Lá a soja continua no vermelho, de lado, está lateralizado, como se diz no jargão dos grãos. Mas as compras aqui no Brasil continuam firmes, os prêmios estão firmes. E é isso que é o destaque do Vlamir Brandalize, a lista dos nossos especialistas. No ar, Gleidson. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Amanheceu fresquito em Curitiba, 3 graus, 4 graus, aí depende, em alguns locais aqui perto da cidade com geada. Vamos lá, Mercadão de Chicago aí. Soja segue de lado, não sabe que rumo vai, perto da estabilidade. Milho com leve pressão de alta, tinha caído muito, está tentando corrigir um pouquinho. Mercado brasileiro segue com negócios, os prêmios seguem muito fortes, os indicativos nos portos seguem firmes aí, com posições muito perto dos melhores momentos do ano. Com relação a balcão, alguns balcões recuaram aí nesse meio de semana, tá reclamando, muita reclamação de fretes subiram, com isso pressão de queda, média do balcão aí R$1 a menos. Estamos aí na véspera do último dia, né? Na véspera do tarifaço. O tarifaço vem na sexta, hoje já quarta-feira. O que vem pela frente? Tá negociando aí, João Batista? Até daqui a pouco. Destaque hoje é o frio que tivemos. De Minas até o sul do Brasil, várias cidades abaixo de zero. Detalhes na previsão.
O mercado acompanha uma super quarta-feira diante do anúncio do Banco Central dos Estados Unidos da taxa de juros por lá, que está em torno de 4,25% a 4,5% ao ano. A expectativa da manutenção por lá. Manutenção também da alta taxa de juros, a taxa Selic aqui no Brasil, a mais alta do mundo, em 15%, além do tarifácio e outras informações sobre a inflação no Brasil. De qualquer forma, o mercado segue atento a essas informações e, lógico, também aquilo que acontece na Bolsa de Chicago e Nova York. Começando pela Bolsa de Chicago, com a soja, que segue aí pressionada agora aos $9, 80,50, recua 0,86%. O milho em Chicago sobe 0,34 a $4, 12,37. Trigo negociado com queda de 0,45% a $5, 26,62. Em Londres, café robusta, o Conilon, café robusta, $3.378, sobe 0,51%, que enquanto o café arábica em Nova York recua 1,26% a 292,75. Repetindo, 292,90, agora 1,21 de queda. O açúcar negociado com queda de 0,72% a 16,47. Algodão, 0,40 de queda, 67,40. Petróleo, $69, 94 barril, 1% de alta. E o ouro a $3.346,22, 1% de queda. Quanto ao mercado cambial, dólar nessa super quarta-feira tem alta de 0,71% a R$ 5,61 mais 35, portanto supera os 5,60 o dólar nesta tarde. O índice Bovespa, ações negociadas na B3, lá o índice Bovespa recua 0,48% aos 132.094 pontos. Confirmando, soja na Bolsa de Chicago, $9, 80,75. Agora $9, 80,75, está oscilando, mas em queda de 0,83%. O café arábica em Nova York, 1,30 de queda, 292,75. Já no mercado de pecuária, o mercado de carne reagiu, apresentou variação ou valorização em todos os cortes, segundo o próprio CPEA. Isso deu um certo suporte nesse finalzinho de mês para os preços no mercado futuro, nas cotações do mercado futuro, preços no mercado físico. Julho ali está apresentando na B3, está arroba negociada 295,50, 0,29 de alta. Agosto, R$317, 1,80 de alta. Setembro, 324,85, 1,82 de alta. Olha só o outubro, acima dos R$332, 332,50, alta de 1,64%, portanto, praticamente R$37 a mais do que o vencimento mais curto, que é o julho, arroba para outubro, repetindo, 332,50. Hoje, segundo a Scott, 4 praças subiram, mas o que a gente apresenta aí é a média do boi padrão China, a prazo já descontado em São Paulo, R$298. Minas Gerais, exceto a região sul, 285. Mato Grosso, a média do estado, o boi China, 295. Mato Grosso do Sul, R$303 bruto, já com as negociações apontadas aí pela Scott e consultoria. Daqui a pouquinho, mais detalhes sobre o mercado, direto CPE, também direto de Bebedouro, nessa edição do Tempo e Dinheiro. João. Ô, Sérgio, nós estamos há muito tempo acompanhando o mercado e a gente aprendeu a olhar o mercado, né, e saber que a notícia está lá. Quer dizer, qual é a manchete? Olha o mercado, né? Por exemplo, agora você está passando para a gente os preços do boi gordo. Olha o diferencial. Primeiro que está subindo. Olha aí, interessante. Isso, a manchete diz assim, bom, se está subindo, né? Se o pessoal está comprando, esse pessoal não rasga dinheiro. Se o pessoal está comprando é porque já tem alguma notícia que não chegou até nós ainda, mas dando conta que estamos solucionando esse problema. Vamos vender ou carne triangulada para os Estados Unidos, né? Brasil, Argentina, Estados Unidos, ou novos mercados. Alguma coisa tem de muito bom para a gente abrir o programa aqui, porque olha o diferencial, R$37 entre os preços de hoje para outubro. Olha,
295 para 332. É uma excelente notícia. Essa é a informação importante. E outra informação é no café. O café Conilon lá de Londres, Sérgio, está subindo 1,22%, enquanto que o Arábica cai 1,24% lá em Nova York. Então o Arábica 292,83, isso daí. O Conilon está 3.402 a tonelada do café negociado em Londres. A informação que nos chegam é que surgiram informações de baixa nos estoques do Conilon mundial. Então, com base em Londres, a Bolsa imediatamente refletiu isso e nós estamos com alta no Conilon de 1,22% a 3.402 dólares por tonelada. Duas boas notícias para a gente fazer frente a esse temor, né? Esse clima de medo, né? De susto, né? E o mercado reagindo com as costas para a parede. Não, vamos avançar. O pessoal está procurando solução para melhorar as vidas e as nossas vidas das famílias e a sobrevivência das famílias brasileiras. Essa é a mensagem aqui de abertura. Concorda, Serginho? Tá certo com a fala? Exatamente isso, João. Muito Exatamente isso. E está oscilando em alta, agora 3.401 dólares por tonelada, sobe 1,19% o café robusta na Bolsa de Londres. E o mercado acompanha também essas cotações a futuro do boi gordo, sinalizando que algo existe. Apesar dos problemas relacionados aí à interrupção das exportações de carne do Mato Grosso para os Estados Unidos, aliás, Pela Marfrig, nós né? tivemos aí algumas fábricas pararam a produção, né? Pararam o abate com carne destinada aos Estados Unidos. Você vai trazer mais informações, a Lígia Pimentel vai estar conosco, mas sempre lembrando, né, Sérgio, que hoje é quarta-feira, a história dos juros, né, a super quarta-feira, a probabilidade, infelizmente, é de nós aqui termos juros mantidos lá nos Estados Unidos de quanto? 4,5, Sérgio? 4,25? 4,25 na faixa de 4,25 a 4,5. E aqui os nossos juros, a maior taxa de juros do mundo, a 15% por causa da inflação, por causa das dificuldades impostas por esse governo gastador e as consequências chegando até esse momento. Pois não, Sérgio? Entre os bancos, 15% entre os bancos, né? Porque chega ali, a cada um de nós, vai comprar uma as empresas, bicicleta. a 20, 25. Cartão de crédito nem se fale, 400% ao ano, João. Não se pode tomar empréstimo nesse momento, que é impossível. Muito bem, nós vamos acompanhar daqui a pouco mais informações do Sérgio Braga, mas agora é o momento de eu convidar o senhor a ficar mais e bem informado, com informações instantâneas, tempo real, com ajustes, com troca de informações de gente que entende, que é o nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Entrem lá, muita gente está entrando, eu fico muito feliz com o apoio que vocês estão nos dando, mas tem muita gente para entrar ainda. Então, por favor, olha, entrem no clube, o telefone é esse que está na tela, nós vamos repetir. Você manda uma mensagem do WhatsApp para o telefone 199-9813-2915, anotem aí, e você tem 7 dias grátis para experimentar. Nós estamos oferecendo ao senhor 15 editorias por uma assinatura só. Então você entra numa assinatura e fala, não, só quero ter informações de soja, beleza. Não, só de boi, beleza. Só de clima, só de política, só de sustentabilidade, enfim. Ou todas. E tem até mesmo o nosso site, o seu acesso para o site, para as informações exclusivas para os assinantes, onde nós temos todos os preços da pecuária fornecidas pelo CPEA e também pela Scott Consultoria. De mamando a caducando em todas as praças, vai negociar? Veja antes, o que está acontecendo? Vamos falar também de mercado futuro. Agora, veja, aqui no clube nós estamos recebendo o apoio de muita gente, pessoas que estão gostando do que nós estamos fazendo e aconselhando as outras a entrarem. Vou chamar aqui o vídeo com o nosso amigo Luiz Clóvis Gonzaga, lá de Pedregulho, São Paulo, um dos melhores cafés que eu adoro do Brasil, Pedregulho. O Luiz Clóvis Gonzaga nos mandou um vídeo dizendo aos seus amigos, entrem no clube. Ouça o que diz o Luiz Clóvis. Olá, amigo produtor rural. Meu nome é Luiz Gonzaga, sou cafeicultor aqui em Pedregulho, São Paulo, há 45 safras. Queria deixar aqui meu depoimento da nossa experiência em ser participante do Clube do Tempo e Dinheiro. Uma ferramenta indispensável, um insumo, na verdade é um insumo indispensável para o nosso negócio, que nos alimenta de informações separadas e classificadas por interesse mais específico, de clima, mercado, política, geopolítica e tudo e muito mais. Parabenizo e agradeço a oportunidade de ser sócio do Clube Tempo e Dinheiro. Essa ferramenta nos auxilia demais no dia a dia com informações de credibilidade, de gente que fala a nossa língua,
de gente que trabalha com emoção, como o nosso amigo João Batista Olive. Muito obrigado por me convidar para participar. Estou plenamente satisfeito e recomendo a todos os produtores. Abraço a todos. Ei, Luiz Gonzaga, muito bom. Além de fazer um café maravilhoso, ainda nos dá esse depoimento que vale ouro. Muito obrigado pelo apoio. Em nome do Luiz Gonzaga, agradeço, né, e abraço a todos que nos prestigiam aqui no nosso clube. Mais uma vez o telefone para as pessoas que experimentarem. 7 dias grátis, pessoal. Mande uma mensagem no WhatsApp agora, 19998132915. A Dona Léa da Luz vai ter imenso prazer de colocá-los com os assinantes, né, com os amigos, né, os parceiros do Clube do Tempo e Dinheiro. Muito obrigado, hein? Muito bem, seguindo com o nosso roteiro, agora chegou o momento de saber das principais manchetes do agro com base nas notícias do Notícias Agrícolas. Sérgio Braga. Preço ao produtor de leite segue pressionado, mas demanda dá sinais de melhora. A informação é de Jonan Damar, vice-presidente da Comissão Nacional de Pecuária de Leite da CNA, ao Notícias Agrícolas. Algodão CPEA. Safra 24-25 se encerra com exportações recordes. Arroz. Apesar de valorização mensal, preços acumulam forte queda no ano. Os preços do arroz em casca no Rio Grande do Sul seguem em alta neste final de julho. Café CPEA. Incertezas prevalecem às vésperas do início da tarifa dos Estados Unidos. Mamão CPEA. Cotações do Avaí estabilizam no Espírito Santo. Apesar da estabilidade de oferta, a menor demanda pela fruta limitou possíveis avanços nos preços. Importante saber agora das principais notícias da política e da economia no Brasil e do mundo. Sérgio Braga. Para Investing, confiança do setor de serviços do Brasil atingiu o nível mais baixo em mais de 4 anos em julho, diante da piora tanto da avaliação atual quanto futura, informou a Fundação Getúlio Vargas. Da CNN, Carla Zambelli é presa na Itália. Deputada federal licenciada estava na lista vermelha da Interpol. No Poder 360, China e Estados Unidos concordam em prolongar trégua tarifária após 2 dias de negociações sem avanços concretos. Na Folha de São Paulo, Brasil depende muito mais dos Estados Unidos no comércio do que os Estados Unidos do Brasil. Os brasileiros são responsáveis por 2,3% dos itens importados pelos americanos. No Investing, exportadores de carne do Brasil estimam perdas de $1 bilhão com tarifas dos Estados Unidos. No Investing, Estados Unidos podem isentar café, cacau e outros produtos agrícolas, diz o secretário de Comércio americano, sem citar o Brasil. Na Gazeta do Povo, às vésperas do tarifaço, empresas fazem demissões após férias coletivas. Da Folha de São Paulo, a Associação de Patentes alerta governo sobre fuga de investimentos com retaliação dos Estados Unidos. Não, essa história de retaliação já não vai haver, já está descartada aquela arrogância. Não, nós vamos. Tá, vai nada. Calma. Nós precisamos restabelecer a linha direta de comercialização com os Estados Unidos. O Sérgio acabou de narrar aí o cálculo. Para os Estados Unidos, o que a gente vende, a importância comercial do Brasil com os Estados Unidos não passa de 2%. Então não pode tentar impor regras para o cliente. Eles precisam ser felizes com as nossas ligações, com as nossas relações, com os nossos compromissos. O que não dá é para termos essa mensagem para a população brasileira, porque isso não chega lá, ninguém está dando bola para isso. Mas aqui é para o público interno, nós não podemos continuar passando essa ideia de que nós mandamos, que nós impomos, que nós estamos lutando pela nossa soberania. E não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a licitude das negociações
comandadas por esse pessoal que está no poder. É disso que se trata. Então a gente não pode aceitar o Lula dizendo, sim, nós estamos preocupados. Põe a manchete, Gleidson. Estamos preocupados, mas não estamos com medo. Ora, claro, não é nas costas deles que está ardendo. Só posso supor isso, para manter essa arrogância, essa empáfia, esse nariz levantado no momento que a gente precisava. Não agora, agora já está, sexta-feira está aí. Nós precisávamos lá atrás, termos mantido uma relação de negócio, uma relação de amizade, que sempre tivemos com os americanos. Agora fica com essa empáfia. Bom, é por isso, né, e a população está entendendo que hoje o Poder 360, através do seu setor de pesquisas, o Poder Data, mostra que o governo Lula está desaprovado por 53% da população, embora ainda por causa dessa narrativa política de Lula, 42% ainda estão aprovando o governo nesse instante. Agora, as consequências estão chegando. Não é isso que nós queremos, mas é óbvio, a gente não pode brigar com os fatos. No momento em que começam a diminuir as relações comerciais, já mostramos isso, as empresas evidentemente reagem. Não há como sustentar os empregos sem novos negócios, sem vendas. Então começam as férias, começam as demissões, começam os fechamentos das fábricas. Aí o próprio governo sabe disso, o próprio Lula sabe disso, que vai ser duro ele se sustentar com esses 42% que ainda o aprovam. Vai ser muito difícil, infelizmente, para todos nós brasileiros. Querem um exemplo? Hoje o jornalista Cláudio Dantas, lá de Brasília, diz: os Estados Unidos está fora da COP30 aí de Belém. Então ela perdeu a razão de ser, porque o grande operador comercial do mundo, que são os Estados Unidos, não vem, nem vai dar bola mais para a COP30. São já uma das consequências nefastas dessa arrogância que nós estamos tendo, porque nós deveríamos estar igual ou melhor que a Argentina na relação com o Trump. A Argentina, todos sabem, 80% de comercialização zerado, e nós 50%. Tomara que os nossos dirigentes comerciais, os CEOs das grandes empresas, consigam discutir com os seus compradores americanos um jeito de a gente continuar com essa relação comercial, apesar de Brasília. Importante nesse momento, né? Mais Brasil e menos Brasília é a nossa solução. E mais agro. Por isso, como sempre nós estamos fazendo aqui, tempo e dinheiro na defesa do agro. Tempo e dinheiro na defesa do agro. E agora o nosso foco, tempo e dinheiro, vamos às notícias do tempo desta quarta-feira. Sérgio Braga. E destacamos o terremoto de magnitude 8,8 na escala Richter, que provocou tsunami na Rússia, Japão, Havaí. Esse terremoto está entre os maiores já registrados nesse século, destacam inclusive as agências de notícias. Os países que estão aí em alerta orientam a retirada de várias pessoas com medo de um tsunami possa atingir e provocar vítimas. A gente tem inclusive algumas imagens mostrando o exato momento sobre esse terremoto e também o avanço das ondas em algumas regiões. Mostra, Gleidson, para a gente. Essa última imagem mostrando exatamente uma equipe de médicos numa cirurgia que não interromperam a cirurgia, apesar da sala toda, né, balançar, o prédio inteiro balançar com esse terremoto. Na revista Isto É, mostrando e destacando que os Estados Unidos restringem acesso global a dados meteorológicos de satélites a partir do final desse mês. Essa decisão foi justificada por riscos de cibersegurança, ou cibersegurança, como prefere, interrompendo o compartilhamento de informações sobre tempestades, furacões, gelo marinho e mudanças climáticas, portanto, alertando sobre o fim, né, ou a restrição do acesso global a dados por satélite dos Estados Unidos. Já falando sobre o Brasil, o tempo em Belo Horizonte,
durante a madrugada registrou uma sensação térmica de -5 nesta quarta-feira e o tempo deve permanecer seco na capital mineira, assim como em outras regiões. Mas teve geada em Varginha, lá em Minas Gerais, mostra exatamente essa situação aí da pastagem com a geada desta madrugada. No interior aqui de São Paulo, na região oeste do estado de São Paulo, o Toninho Vicentim mostrou as imagens, né, desta madrugada também com temperaturas que atingiram 2 graus, muito frio também no oeste de São Paulo. Da Clima Tempo, o destaque sobre o recorte para o menor nível de umidade do ar do ano, 14%, portanto, a mudança na direção do vento traz um pouquinho mais de ar úmido para São Paulo a partir dessa quarta-feira, mas mesmo assim os níveis de umidade abaixo dos 20% causam desconforto à população e problemas à saúde nos próximos dias. Olha só também a evolução do frio na região sul do Brasil, nesse vídeo que a gente vai acompanhar agora, mostrando que essa frente fria chega e toma praticamente toda a região sul e sudeste, chega até o Paraguai como um todo, Mato Grosso do Sul, segue ao estado de São Paulo, também o litoral do Rio de Janeiro, até mesmo parte do sul de Minas Gerais. Portanto, muito frio nos próximos dias, essa frente fria que avança aqui pelo Cone Sul. Agora, no Mato Grosso do Sul, só para poder destacar, agosto, segundo o IMET, a temperatura deve ser acima do esperado em várias regiões de Mato Grosso e com chuva também acima do normal. Vamos dar uma olhadinha no mapa do IMET, como é que fica a previsão do tempo para hoje. Chuvas concentradas na região norte e algumas capitais do Nordeste, também no leste do litoral do Espírito Santo ao norte e o sul da Bahia. Demais regiões com tempo seco e firme nesta quarta-feira. Vamos ao satélite em tempo real, mostrando que a situação com essa umidade continua concentrada na região norte, na faixa leste do Nordeste, e a nebulosidade continua em várias regiões, mas isso com chuvas muito pontuais, baixíssima possibilidade de chuvas no sul e no sudeste, além do Brasil central, com esse tempo mais firme. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias. Vamos lá. Bom, e vamos à previsão dos próximos 7 dias, de amanhã, 31, até o próximo dia 6, quarta-feira. A situação do Brasil central, assim como várias regiões, com exceção norte e faixa leste do Nordeste, segue com tempo firme no dia 1º, sexta-feira, mas uma nova frente fria começa a se aproximar do Rio Grande do Sul, a partir do Uruguai, no dia 2, no próximo sábado, levando chuvas ao sul do Rio Grande do Sul. A partir do dia 3, essa chuva se estende para outras regiões do estado, atingindo Santa Catarina, também parte do sul do estado do Paraná, também Mato Grosso do Sul, assim como região norte e nordeste. Brasil Central continua com tempo firme. No dia 4, próxima segunda-feira, a chuva começa a se acentuar, principalmente no oeste do estado de Santa Catarina, como também no estado do Paraná, a partir do dia 4. No dia 5, a chuva começa a se dispersar para alto mar, na região sul e parte do sudeste, se concentrando no litoral do sudeste, estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, assim como a faixa leste do nordeste e norte do Brasil. Brasil central e sul do Brasil seguem com tempo firme a partir do dia 6, próxima quarta-feira. E vamos direto à Serra Catarinense conversar com o Ronaldo Coutinho sobre a previsão para os próximos dias. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde. Estamos aqui, na parte da chuva. Começa a aparecer chuva aqui no sul do Brasil. Quando é que vem essa chuva? Vem agora ali na sexta-feira à noite, alguma coisinha de nada aqui nessa parte sul do Rio Grande do Sul, mas pouca coisa. Aí no sábado, uma boa parte do Rio Grande, e sábado à noite vai pegando aqui o norte do Rio Grande do Sul e passa Santa Catarina. E domingo pega toda essa região aqui da parte da região sul. Na segunda, ela avança para cá. Então, essa chuva vem basicamente entre sábado e domingo, principalmente no Rio Grande do Sul e oeste e sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai. No resto do Brasil, grande parte tempo seco. Aqui no leste do Nordeste também, principalmente aqui no Alagoas, na Sergipe, Alagoas, sul e leste de Pernambuco e litoral da Bahia. Nas outras áreas, chuva bem fraca e irregular. Começa a ter alguma chuvinha aqui, provavelmente aqui no domingo. Domingo para segunda começa a ter alguma coisinha de chuva nessa região aqui,
por causa da aproximação da frente fria. E aqui no norte as pancadas normais. Isso aqui é do dia 30 ao dia 3 de agosto. Até o dia 13 de agosto, ou seja, quase a primeira quinzena de agosto, boa chuva aqui no norte, Roraima, boa parte do Amazonas, Pará, Amapá, melhor aqui na região de Acre, Rondônia. Aparece chuva aqui, uma parte ali pelo dia 3 e outra parte talvez 3, 4 e lá pelo dia 7, 8. Vamos ter duas friagens chegando aqui. No Mato Grosso do Sul também melhorou bem a chuva. Aqui na parte da região sul, mesma situação, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sul e Oeste Paraná, Paraguai, Litoral Paulista, Rio e Espírito Santo. Em Minas e São Paulo até que é uma boa chuva para essa época do ano, não é comum chover. E chove bem também aqui no litoral do Nordeste, pegando toda a região da Cealva. E nessa grande área aqui, tempo seco. Na anomalia nós temos o quê? Grande parte do país normal, diminuiu a anomalia negativa aqui no sul, está indicando que pode ser que haja um aumento de chuva agora no decorrer dessa primeira quinzena de agosto, e uma chuva bem significativa aqui acima do normal, entre o Amazonas, Pará, alguma coisinha no Maranhão, e aqui, entre o pedacinho de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E nós tivemos ter o quê? Tivemos um frio forte agora. Hoje teve 7,1 abaixo de zero em Delfim Moreira, Minas Gerais, deu geada em Patrocínio, chegou a 1 grau e pouco de mínima, deu geada em Varginha, outras regiões do Cerrado Mineiro, do sul de Minas, deu temperatura negativa em São Paulo, acho que Campos Jordão, e ali próximo à Serra da Mantiqueira, de 2 a 3 abaixo de zero, São Paulo capital de 4 a 7 graus, deu negativo em Curitiba, deu 4 e 7 em Floripa, deu 6 ou 7, 5 ou 6 em Porto Alegre, e deu 4 e 8 abaixo de zero em Bom Jardim, 4 e 6 negativos em Palmas, Paraná, também deu geada fraca no Mato Grosso do Sul, com mínimas de 3 a 4 graus, ou seja, foi um amanhecer frio. Vai dar uma esquentada, ele vai perdendo força. Mas aqui, entre 29 e 7 de agosto, nós vamos ter outro período de frio, aqui pegando aqui no sul. Na realidade, vai ser mais ou menos ali entre 5 e 10 de agosto, mais ou menos nesse miolo que concentra mais. O frio aqui, pegando todo esse centro-sul do país aqui, toda essa região pega aqui uma friagem no Amazonas. Eu acho que o pico desse frio aqui deve ser ali entre o dia 4 e 8, 4 e 7, mais ou menos, de agosto, que vai ser um pico do frio. E depois, mais lá na frente também. Então, essa primeira quinzena de agosto não vai ser totalmente, vai ter calor, mas vamos ter também frio. Ele ainda está oscilando bastante, mas o frio se concentra aqui, no centro-sul do país. Na próxima madrugada ainda pode ter alguma geada bem fraquinha, baixadas aqui do Triângulo Mineiro e do sul de Minas. Então o friozinho veio com gosto nessa madrugada. Tivemos temperaturas baixas também na Bahia, teve locais da Bahia acho que Catolé, com 10 graus de temperatura, Minas Gerais como um todo, Serra do Espírito Santo, Serra do Rio de Janeiro, várias áreas de São Paulo e a região sul. Geou no litoral de Santa Catarina, em Criciúma deu 1,7 de mínima, é bem baixo, e Floripa 4,7. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho é um fenômeno. Tá louco. Ele acorda às 3 da manhã, a gente acompanha, começa falando, gravar e tal. Tudo isso que ele falou agora, perceberam, não tem teleprompter na câmera dele, é tudo gravado na cabeça. O fenômeno Ronaldo Coutinho, grande brasileiro que nos ajuda muito a receber boas informações, transmitir aqui pelo Tempo e Dinheiro, pelos seus canais. Olha aqui, os nossos amigos estão nos informando aqui no YouTube, né, os amigos do Tempo e Dinheiro no YouTube, os membros do YouTube, que o Rafael Fontana foi o primeiro que chegou, Renato Calzeta, do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, dizendo que o sol está firme agora, mas foi muito frio esse amanhecer, mas eles seguem em frente. Júnior Dorigon, lá do Paraná, mandando uma boa mensagem para a gente. A Fabiana Silveira, de Piratini, 14 graus lá no sul do Rio Grande do Sul. Friozito! Aguardar que as pastagens melhorem lá para eles, lá no Rio Grande do Sul. Né? Não podemos esmorecer. Vamos peleando por dias melhores para todos nós. É a mensagem da Fabiana Silveira, lá de Piratini. O Clélio Montini, do oeste do Paraná, São Miguel do Iguaçu, céu de brigadeiro, mas frio pela manhã e muita tosse.
Toma própolis, o Clélio. O Neomar Fensky do oeste de Santa Catarina, 14 graus, tempo firme, sol reinando, pleno agora, mas nas baixadas 3 graus, um pouquinho de geada no extremo oeste catarinense, diz o Neymar Fensky. Miguel Zonzin, de Buritizeiro, Minas Gerais, caiu um pouco a temperatura, nesse momento sol no centro de Minas Gerais, ali quase que na parte central de Minas Gerais, em Buritizeiros. O Erni Pinot, lá de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. O Brasil está complicado, mas andando devagarinho, à esquerda. Mas o Lula já está percebendo que a população não está aceitando essa ideia. Por fim, bom, muitas mensagens de política também. Saiu aqui. O Delmar Resdorfer, lá de Porto União, Santa Catarina, frio com geadas hoje, é a informação que nós temos no geral, e daqui a pouco o Vlamir Brandalize vai trazer as informações do tempo também lá em Curitiba. É um instante só, a gente volta já, vamos em frente. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio: consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Tempo e Dinheiro de volta, quarta-feira, 30 de julho de 2025, 2 dias para o início das sanções. Nada resolvido ainda para a economia brasileira, só angústia. Nós não podíamos estar vivendo essa situação, embora tenhamos avisado, conversado sobre isso, mas a gente devia estar numa situação de mais prosperidade, de alegria. Você olha para as pessoas assim, é um temor, assim, um susto, um medo. Né? Isso não podia estar acontecendo, mas vamos permanecer firmes. O Vlamir Brandalize está trazendo boas notícias para quem está com a soja na mão ainda, né? Porque os prêmios estão muito bem. Mas então, antes de falar com o Vlamir, deixa eu mostrar os preços da soja. Lá, sem a China comprando, Chicago perdendo 7 centes hoje, 7 centes agora, 9,82 é o setembro, hein? 9,82 o gráfico mostra a queda dos preços do valor da soja americana, vamos dizer assim, porque aqui no Brasil nós temos prêmios muito bons. Lá em Chicago, os 4 principais vencimentos com delay, 8 centes de queda no agosto a 9,73, setembro 9,81, novembro 10,01, olha novembro que não perdeu os 10 também, e janeiro 10,20.
Assunto para Vlamir, mas antes vamos mostrar o preço da soja aqui no Brasil, na B3, no vermelho, perdendo 0,74 agosto a 21,49, setembro 21,62 e novembro 22,05. Mas nós temos boas posições do milho já já. Mas antes vamos falar de soja, vamos chamar Vlamir Brandalize com notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo com boas notícias, por favor. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Sim, sempre temos boas notícias, né, João Batista? Temos boas notícias. O Brasil segue vendendo, batendo recorde de exportação. Porque você sabe, né, Vlamir? Você está em Curitiba, eu aqui em Campinas, a gente com notícias do Brasil todo, temos uma rede de informação fantástica e o povo está preocupado, né? Mas a gente tem a esperança de que isso mude, talvez mais rápido do que a gente pensa. Vlamir Brandalize, vamos direto para o mercado. O batidão é o mesmo, né? A China não está comprando nos Estados Unidos, os preços estão no vermelho lá em Chicago. Depois a gente fala do Brasil. João, hoje o mercado ele teve até há pouco aí, estava levemente positivo no milho, o pessoal vendendo soja, comprando milho, mais movimento técnico atrelado aí essa negociação Estados Unidos e China que ainda não tem uma definição, né, João? Então, o que eles apontam é que vai alongar o prazo aí das tarifas reduzidas, porém não tem nada definido e automaticamente, como não define, a própria China não vai dar o braço a torcer com relação ao produto que ela compra muito nos Estados Unidos, que é a soja, né? Então, a soja ela está ali na linha de negociação muito importante e é um peso muito importante para os Estados Unidos também, né? Porque a soja é do agro americano, a maior parte do agro é republicano também, do Trump, e automaticamente a China do outro lado sabe disso, né? Então, ela está apertando o torniquete, né, como o Serjão tem falado aí, né, no caso, e automaticamente nós perdemos os $10 aí nos primeiros 2 meses. Agora o suporte forte mesmo é 9,5, João. Tá. Antes de é bem possível que pode perder os 10 no novembro também. Ainda existe espaço para isso, porque ao mesmo tempo que o mercado não sente a China lá, nós temos aqui dólar em alta no Brasil, negócios em alta no Brasil e China comprando no Brasil e também comprando na Argentina. Então, esse peso é grande. O dólar no Brasil em alta, ele reflete negativamente lá em Chicago. Pois é, especificamente no mercado de soja, os Estados Unidos está espremido, está com as costas na parede, porque todas essas condições que você alencou e mais a manchete da Reuters, que o Gleitson vai colocar na tela, dando conta que os chineses compraram antes excesso de farelo de soja na China, levanta dúvidas sobre demanda antes da comercialização do grão lá nos Estados Unidos. Será que é por isso que eles estão fazendo forfé, Branda? A posição é o seguinte, João, tem que se colocar no lado chinês. Eles compraram muito, eles bateram o recorde histórico de compra de soja brasileira esse ano já. Então, como eles estão bem comprados, eles têm um argumento de ficar mais tempo sem comprar nos Estados Unidos, né? Em princípio era previsto as compras cederem aí depois da negociação e os embarques depois de outubro. Agora já se comenta que os embarques podem ser de novembro, que não vai ter falta de soja nos Estados Unidos, lá na China. Porque a China está bem ofertada, né? Tem bastante, está com a produção grande de farelo. Dava para ver que a China também teve boas vendas aí, vendeu óleo de soja aí para a Índia nessa semana. Então, a China não está preocupada com o abastecimento. Por isso que ela tem esse argumento de negociação com os Estados Unidos. Aquela carta na manga, né, João? Ela está com o coringa na manga. Está aí comprando no Brasil. Bom, agora vamos falar das compras brasileiras. Então, de outro lado, compra aqui, levanta os nossos preços através dos prêmios, Vlamir. Hoje o prêmio e Chicago em queda, prêmio não está subindo, igual a ontem e agora na parte da tarde, até o pessoal falando uns 5 pontos abaixo do que estava de manhã, porque o dólar está praticamente 1% de alta. Então, o dólar que hoje está mantendo as cotações dos portos aí, que está com os níveis iguais a ontem, até melhor, né? Se a gente pegar outubro, veja que a China está comprando outubro, que ela tinha previsão de comprar outubro nos Estados Unidos.
Está comprando outubro no Brasil e pagando o melhor momento do ano. Aí já está acima de R$ 145 a saca no Porto, na posição outubro. Está dentro do melhor momento do ano, justamente pela presença efetiva da China comprando e apoiada pelo dólar, né? O dólar firmando a posição, é isso que está. E tem negócio, na semana aí, hoje nós estamos na quarta-feira, já passou de 1 milhão de toneladas negociadas nessa semana. E o produtor segue aproveitando, fechando posições, correndo para insumos, né? Porque um dos temores do produtor agora é se a Rússia não aceitar aí essa pressão americana até o fim da próxima semana, existe um fator aí que pode ter retaliação em países que fazem compra de energia da Rússia. Certamente a China não vai ser retaliada porque a briga é de cachorro grande ali, entre Estados Unidos e China, mas pode sobrar bordoada para quem é os cachorros pequenos, né? Nesse caso nós poderemos sofrer mais pressão aí dos americanos por causa que a gente importa muito diesel lá da Rússia, né, João? Ei, tal do complexo de vira-lata, né, que eles dizem. Pois é. Então, duas observações muito práticas, muito práticas. A primeira, entre no nosso clube, ao telefone que está aí, mande uma mensagem de zap, né, do seu celular para esse número, entre no clube para você saber dos prêmios. Uma informação exclusiva da Brandalize Consulting. Você vai fazer negócio, o Brandalize está falando, são os melhores prêmios. Ontem esteve, né? Já começa a recuar hoje. Você não pode dormir no ponto, é bem isso, né? Senão o cavalinho passa. Veja os prêmios antes de negociar. Você está recebendo telefonema do seu comprador de grãos? Oh, tem grão aí? Tem, então. Quanto que é? Tanto. Confira. Hein, Vladimir? Confira lá no clube, veja os prêmios, cara. Então, olha aí, 199-9813-2915, mande uma mensagem, tem 7 dias grátis para experimentar, para ser assinante do clube, né? 15 editorias para sua disposição, mas na soja é um show, né? Com essas informações em tempo real. Bom, todas são muito bons. Agora, dólar subindo, Dom Vladimir, estou com uma informação aqui, que parece que vai ser hoje a entrada da lei Magnitsky aqui no Brasil. É assim que se pronuncia, né? Magnitsky, é isso, Gleidson? Magnitsky. É isso, Branda? Magnitsky, tá bom. Mas, enfim, é uma lei que os americanos impõem, né, para os seus vendedores, que podem atingir autoridades brasileiras, leia-se Alexandre de Moraes. Essa lei prevê sanções que podem ser impostas a agentes que reprimem denúncias de corrupção, que cerceiam liberdades fundamentais ou atuam contra eleições democráticas. Seria por causa disso que o dólar está subindo, Vladimir? Também é um fator, né, João? Também é um fator porque isso pode avançar, né? Essas medidas do governo podem avançar. E o que é dado como certo que o Brasil não conseguiu avançar em nada de negociações, nem teve negociações efetivas com o governo americano e a taxação começa sexta-feira, né? E aí o que vai acontecer, João? Os americanos vão selecionar os produtos que eles vão dar liberdade de importar com tarifa pequena ou tarifa zero. E eles que vão fazer as regras do jogo. E como a gente não está fazendo negociação, a gente vai ficar com o mico na mão, né? Algumas coisas no Brasil vai ficar com o mico na mão. Que bacana. Isso é pressão do dólar, né? Que bacana. Ok, Vladimir, orientação aos produtores rurais com base nas suas informações. O que dizer para eles? Olha, João Batista, aí tem que ir aproveitando o mercado está dentro do melhor momento do ano. Ficar o alerta que mais cedo ou mais tarde essa negociação Estados Unidos e China vai sair, porque ambos dependem que se confirme essa negociação e faça acordo. E depois que tiver acordo, certamente a China vai se dispor a comprar soja americana. Deste período para frente, é provável que a China diminua a pressão de compra na América do Sul e coloque os seus navios para puxar soja do Golfo do México. E aí podemos ter uma acomodação no mercado brasileiro. Para nós, em princípio, é importante que esse acordo demore um pouco, porque assim a gente vai canalizando grandes volumes de soja para o mercado internacional, como está acontecendo agora, né? Muita pressão de compra, o prêmio vai se mantendo firme, o dólar está ajudando. Hoje o dia de balcão caiu R$1 aí, porque os fretes para os portos subiram, né? Então isso está pressionando um pouquinho o produtor. O produtor tem que ficar atento, não deixar os insumos para a última hora, porque ainda tem muita coisa para acontecer nesse mês de agosto com essa tarifaça do Trump. Estou recebendo informação do site Metrópolis dizendo que o Alexandre de Moraes acaba de ser sancionado com base na lei Magnitsky.
Rapaz, e aí vai se estender, né? E aí vai pegar outro. Bom, e vamos lá, vamos focar aqui. Eu acho que eles não vão me pegar, João, porque eu tenho uma relação muito boa com o USDA. Nós e o USDA... Opa! O seu sítio é lá em Antônio Olinto, é? Vou para lá, cara. João Ei, Batista, nós temos vou para um acordo Passárgada. bom. Lá sou amigo do Vlamir Brandalize. Nós temos uma parceria muito boa com o USDA, há quase 30 anos que a gente tem parceria. Deus do céu. Então, acho que é difícil. Nessas horas é bom. E até eles querem que a gente vá morar lá. Temos que rir um pouquinho. Ok, Vlamir Brandalize, vamos focar agora nos preços do milho. Isso interessa aos produtores brasileiros, que têm bastante milho na mão também. Nas mãos. Vamos lá, cotações do milho nos Estados Unidos. O Gleitson está colocando na tela. Tá no verdinho o milho lá americano, setembro 3,91, dezembro 4,12, março 4,29,5, maio 4,39. São as cotações em dólares por bushel do milho americano. Milho brasileiro na B3 Base Campinas, na B3. Opa, ó que puxada boa, Vlamir. 0,71 de alta no setembro, 65 com 61, novembro 68 com 43, janeiro 72 com 26, março 75, 0,5. O que está motivando essa puxada na B3, Vlamir? Lá em Chicago, que estava baratinho, começou a subir um pouco, levei para os fundamentos dele, né, João? Muita gente vendendo contrato de soja e comprando milho, então ele está ajudando. E o milho está barato, exatamente barato no mercado internacional. E a B3 segue milho barato, em Chicago em alta e dólar em alta aqui. Ela está puxando até menos que poderia, né? Porque o dólar está quase 1% de alta, ela está com meio de alta, 0,7 no setembro. Continua o diferencial de R$10 aí entre o setembro e o março, né? Então o milho segue buscando o fundo do poço, praticamente bateu aí lá em Chicago, aqui na B3 também não tem muito espaço de baixa. É provável que de agosto em diante ele já comece a querer dar uma reagida, né? Porque tem demanda doméstica, tem demanda de exportação. O ambiente do milho aparentemente é pior. Os piores momentos está passando, porque a colheita também já está indo acima, bem acima de 80%. Mato Grosso passou bem dos 90%. Então, a parte de colheita e produtor tendo que entregar rapidamente na mão do comprador vai desaparecendo, né? A colheita vai chegando para o final. E o mercado tende a reagir. Tanto na B3, ele já não mostra muito espaço de baixa. Ele pode cair um pouquinho se tiver uma pressão de baixa no dólar, que aparentemente nesse momento de crise política que nós estamos vivendo, é difícil do dólar cair. E Chicago também estava barato e o pessoal está vendo que somente o setembro aí está ainda abaixo dos $4, mas $4 é milho muito barato e dá para ver que o milho julho 26 já está nos 4,5 para frente e o mercado tem fundamentos para se firmar aí um pouquinho melhor lá em Chicago também, João. Tendência de alta para o milho lá e aqui, mas nesse momento, como você disse, esse momento é crucial para quem deixou para vender agora, né? Não, quem sabe, os especuladores, né? Especula com o milho na mão. A Investing está dizendo que o preço do milho lá no Mato Grosso recuou 41% em 3 meses. É informação do Instituto de Economia, o IMEA, que é ligado à FAMATO lá do Mato Grosso. Perdeu 41% de valor em 3 meses. E nós gritando aqui, pessoal, trava, segura esse preço. Olha o gráfico, Vlamir, que a G-Trade está nos mandando, que o Fernando Sofiati está nos mandando. Olha os preços de hoje. E eles estão se modificando, já subiram, esses preços já estão um pouquinho mais altos em relação ao gráfico que nós fizemos aí, que nós recebemos da G-Trade. Então, hoje, a posição setembro, nós estamos em agosto, né, praticamente dentro de agosto, mas a posição setembro está 65,50. A tendência, o mercado está trabalhando com março a 75,22, tem R$10 de diferença aí, certo, Vlamir? E já lá para frente, um ano na frente está com 69,01 e o novembro do ano que vem é 71,20. Quer dizer, o novembro lá na B3 está marcando 71,20, mas ainda não tem negociações, é referência. O nosso foco, né, Vlamir? Vamos pegar nesse setembro 65,50 para 75,22. Cara, tem 3 posições aí, né, Vlamir? Para quem acha que, quem já vendeu milho, mas quer voltar para o mercado, mas como especulador, você pode, né, garantir R$10 aí, pagando um prêmio de 3, botar R$6, R$7 no bolso, tranquilo. Você subir, você é especulador nesse caso. Agora, hein, Vlamir? Quem tem o milho e segurando o milho para março a 75,22, está na hora de pegar esse 75 e fazer uma trava contra baixa, um seguro de preço,
Você não é, Vlamir? Ou então É ir uma no mercado garantia de para futuros, né? não deixar o mercado descer, né? Se ele, pelo menos ele baliza por ali, né? Tá. Pois é, pessoal, ó, essa chance é de hoje. Então ligue para o Fernando Sofiati, que é o nosso agente, né, o nosso assessor de investimentos, sancionado, né, pelas autoridades de negociações. Então é um profissional gabaritado para atendê-lo de graça. Ligue agora, não vai custar nada você perguntar para ele: ô Fernando, o João Batista falou que vai subir R$10 o milho para março. Como é que eu faço para participar disso? Quanto custa a operação? Está custando, eu vou chutar aí, vou antecipar, em média R$3 por saca. Oh, dá para livrar de 6 a 7, hein, Vlamir? Ligue agora, o telefone está na tela, não custa nada, fale com o Fernando. Fernando Sofiati, 199-7110-8610. O Fernando Sofiati vai ficar famoso, hein, Vlamir? Já está famoso, já está famoso. O pessoal liga para ele. E os prêmios você vê lá no clube. Então, assim, dois telefones. Primeiro esse daí, Gleidson, 199-7110-8610, para saber dos prêmios lá com o Fernando, lá na G-Trade. E o telefone para você ver os prêmios no clube, as cotações, comentários em tempo real, lá no nosso clube. Olha o telefone para você mandar uma mensagem agora para entrar como assinante. 7 dias grátis, 199-9813-2915. Dom Vlamir, passe a régua e vamos em frente. Olha, João Batista, no caso do milho aí o mercado está muito lento de vendedor e o pessoal aproveitando vender soja, tá? Com a política boa do produtor, o mercado do milho, como se mostrou tanto a B3, Chicago, todo mostra para frente um valor maior. A boa notícia para o Mato Grosso que o mercado lá parou de cair, né? Você deu a informação ali que caiu 41% em 3 meses no Mato Grosso, agora essa semana ele já está começando a sair do fundo do poço, né? Até a semana passada tinha milho 37, 38, agora já não falo mais milho abaixo de 40, 42, ou seja, o mercado começando a andar. Lembrando que em fevereiro nós comentávamos, o pessoal estava comprando posição a 60, 62 no Mato Grosso, para a posição agosto. Hoje o mercado está a R$40, está R$20 abaixo, né? Muito bem, Dom Vlamir Brandalize, prepara uma caminha lá para a família Olive lá, garotinho, lá em Antônio Olinto, vamos lá, né? Amigo do rei, né? Passárgada, vamos lá para Passárgada. Bom, tem cama lá para os amigos, pode ficar tranquilo. muito bom. Obrigado, Vlamir Brandalize, pela sua participação por hoje. Desculpe a brincadeira, mas é bom assim porque saindo pela porta fora, o clima está tão tenso que a gente tem que... Semana quente, João Batista. E amanhã tem mais notícia quente. Vamos em frente. Vamos esfriar. Está comprovando aí, o pessoal do site estão confirmando que a Magnist já cantou em cima do Alexandre de Moraes. Vamos ver as repercussões que isso vai acontecer. Daqui a pouco, Lígia Pimentel falando sobre os mercados do boi gordo de carne Brasil, vendendo para os Estados Unidos, quais são as alternativas. A especialista Lígia Pimentel, lá da Agrifato, conosco já. Antes, o preço do trigo, para encerrar, os grãos, em queda de 4 cents, setembro a 5,25, dezembro 5,45,50, março 5,64, maio 5,75 dólares por bucho do trigo lá. E os preços do HF, dos hortifrutis, nesta quarta-feira. Vou para o Sérgio Braga. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Com a apuração feita pelo CPE, apoio da LS Tractor, começamos pela apuração final, praticamente do mês, da cotação do leite captado no mês de maio, pago ao produtor do Espírito Santo a R$ 2,63 mais 14. Ovo branco, caixa de 30 dúzias em Recife, R$ 143,57. Tomate, salada longa vida 2A, em Pati dos Alferes ou Pati dos Alferes, na região, R$ 68,33 a caixa aberta. Cenoura inverno graúda lavada, a caixa de 29 quilos. No Triângulo Mineiro, Alto do Paranaíba, a R$ 20. A lima ácida Tahiti colhida no mercado de Araraquara e região, a caixa de 27 quilos, a R$ 38,00 mais 38 centavos. Lembrando, mais uma vez, que a apuração dos hortifrutis é feita pelo CPEA e tem apoio da LS Tractor. João Batista. Muito bem, Sérgio Braga volta já com os preços do café, vai falar também dos preços da pecuária, mas agora eu vou focar nas nossas possibilidades e angústias, né, com relação à entrada das sanções
americanas sobre o Brasil, 50% de tarifas. Há informações de que os responsáveis pelo comércio americano poderão isentar alguns produtos agrícolas, não falaram do Brasil, falaram produtos agrícolas, café, cacau, abacaxi, manga, né? Não falaram suco de laranja e não mencionaram o Brasil, e muito menos carnes. Nós temos uma exportação de carne bovina muito grande para os Estados Unidos. Nós temos essa primeira manchete aí que o Gleidson vai colocar na tela, que a Marfrig está anunciando, já comunicou ao governo que as suas plantas lá do Mato Grosso não vão, estão parando porque não tem comércio com os americanos, já é o primeiro reflexo disso. E eu quero, nesse instante, falar lá na Agrifato com a sua diretora, a Lígia Pimentel, que já está conosco. Lígia, muito boa tarde, prazer, muito obrigado pela presença. Boa tarde, obrigada pelo convite, João. Muito bem, para quem não conhece a Lígia, acho que todo mundo conhece, mas para quem não a conhece é necessário dizer que é uma das maiores especialistas que nós temos nesse setor de carnes, do mercado do boi gordo, através da Agrifato. E para ela que eu vou endereçar essa pergunta óbvia. Como é que você está vendo isso? Temos escapatória, Lígia? Aparentemente não, João. Por enquanto, a gente vai ter que lidar com os efeitos de colocar esse volume novamente no mercado doméstico, né? Desmontar o boi e vender não é fácil. Então, a gente não consegue transferir automaticamente o produto que os Estados Unidos consumia para um outro mercado. Em alguns casos é possível essa transferência, mas não é a coisa mais simples, mais fácil do mundo. Então, a gente acaba perdendo por parar de produzir, né, até a gente realocar e ver como vai ser reabsorvido todo esse volume que ia para lá. Esse volume ele é referente a 2% da produção, mas ele equivaleu a 12% das exportações de janeiro a junho agora de 2025, portanto um volume relevante e que adquiria aí um preço bastante interessante, né? A gente tinha um ágio, vamos colocar nesse termo, né, de 24% para a carne exportada para os Estados Unidos em relação à média dos outros destinos. Então, enquanto os Estados Unidos pagavam ali $5.700 aproximadamente pela tonelada exportada, uma média ponderada, né, do volume exportado de janeiro a junho, a gente tem o restante, os demais países pagando aproximadamente 4.600, 4.500. Então a gente tinha um bom ágio ali nesse mercado, que era um bom pagador também, e por enquanto não vai mais nada para lá. Então, Lígia, bom, enfim, muitas perguntas, mas essencialmente, eu fico assim, muito curioso saber o que a Lígia estava sentindo há um mês atrás, há alguns meses atrás, quando ela sentiu, todos nós sentíamos, que a gente ia ter problemas na área comercial com os americanos. Como é que você viu isso? O que você pensou naqueles momentos? Havia a condição, Lígia, de nós mudarmos o rumo das coisas? Olha, João, vou ser bem sincera, quando saiu o primeiro tarifaço eu comemorei, a gente sabe que os dois governos não são alinhados, né? E quando a gente recebeu a alíquota inferior, a alíquota mínima, né, praticamente... Você está falando, desculpe, Estados Unidos e China, né? O primeiro tarifaço, isso. Isso, primeiro tarifaço que foi em abril, né? Eu comemorei, falei, nossa, que bom, a gente passou incólume, quase incólume, né? Porque a gente ainda consegue acessar esse mercado de forma competitiva. Em especial porque o Brasil, em 2025, está vendendo carne 21% mais barato do que a média ponderada dos demais exportadores. Então, a gente é muito competitivo e, em especial, essa competitividade se acirrou ainda mais em 2025. Falei, ótimo, né? Mas, em alguns eventos dos quais eu participo, eu até falei, olha, gente, ainda assim a insegurança é muito grande. Porque a gente sentia que as coisas não estavam indo muito bem, né, de uma forma muito positiva em relação aí, principalmente na minha visão, à diplomacia. Então, o que eu cheguei até a comentar foi, olha, qualquer nova canetada pode mudar o rumo das coisas. Mas, para ser muito sincera, muito honesta, não esperava que viesse mais. Falei, olha, é possível, sempre está na mesa, mas acho que já passou. Acho que a gente já passou esse momento. E veio. Então, assim, foi uma coisa que me surpreendeu. Eu não esperava, novamente, uma nova canetada adicional que inviabilizasse as nossas exportações para o segundo maior destino brasileiro, bom pagador, e um mercado que, historicamente, sempre foi um grande parceiro do Brasil, né? Então, eu acho que a gente fica hoje mais fechado e um pouco mais empobrecido com o mercado a menos. Agora, vamos lá, exportação é uma equação de soma zero. O que tem de carne para ser exportado no mundo hoje é o que tem. Né? Então, se os Estados Unidos não vão mais comprar do Brasil, terão que comprar de outros destinos. Vão fazer subir, portanto, o preço nesses demais destinos. E o Brasil vai ficar ainda mais competitivo, logo a gente está exportando para outros destinos aí que queiram buscar essa carne aqui também. Então, as coisas vão se rearranjar. Mas enquanto não se rearranjam,
Quem tem que vender agora, quem tem o boi pendurado aí, obviamente tem que vender em preços mais baixos, porque o mercado veio buscar um equilíbrio mais embaixo. Tá, vamos falar já já das consequências disso no mercado, porque os preços da carne estão subindo, tem R$ 30 de diferença até outubro, mas nesse instante a gente ouve os CEOs das empresas exportadoras de carne procurando algum jeito. O Marfrig diz, estou parando as plantas do Mato Grosso, mas as outras empresas estão continuando a trabalhar. O JBS está nos Estados Unidos, a sua sede já está lá. O Minerva, que vai focar essencialmente os seus negócios, seu futuro em mercado de carne bovina, será que é possível essas empresas, não só a Marfrig, Minerva, mas a JBS e as demais, conseguirem uma triangulação? Tipo, vou vender a carne para a Argentina vende a sua carne que tem mais grife para os americanos e a vida continua. Seria isso a solução, Lígia? São produtos diferenciados, mas a gente não descarta essa possibilidade de alguma forma, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quando a Minerva, vou dar o exemplo da Minerva, né, adquiriu plantas em outros países, esse era um tipo de proteção geográfica contra quaisquer problemas. E isso é interessante para o caso dessa companhia em especial, porque a Minerva, ela exporta uma porção maior do que ela produz em relação às demais, né? Os Estados Unidos tem lá a sua sede, sua operação também, a JBS, desculpa, tem sua operação lá nos Estados Unidos. E isso agora pode ser um ponto positivo para a empresa como um todo, em especial porque os Estados Unidos estabeleceram aí uma relação comercial com isenção para a exportação de carne americana para o Japão, para a Austrália e também para a União Europeia. Então, eu vejo que assim, pode talvez ficar interessante. Agora, o americano vai ter que pagar mais caro na carne. Né? Tá. Estamos falando que os Estados Unidos vão exportar talvez mais, tem um potencial aí por conta dessa alíquota zerada, dessas novas parcerias, e já está cara a carne lá, hoje a carne norte-americana é uma das mais caras do mundo, certamente a população norte-americana vai ter que pagar mais caro. Né? Então, assim, é uma abertura de mercado para a venda norte-americana para fora, isso certamente vai beneficiar, é interessante, é positivo para as indústrias que estão nos Estados Unidos. Agora, hoje eles têm um déficit produtivo, né? Hoje eles têm uma lacuna aí que faz com que eles tenham que originar a carne fora, né? Para cumprir essa falta de produto lá dentro. Então, para você ter uma ideia, eles ampliaram a porcentagem de tudo que eles consomem lá dentro. 10 anos atrás, eles importavam 10%. Hoje é 15%. Né? Isso aumentou aí em 50%. É relevante. Sim. Então, eles vão ter que pagar mais caro lá, pelo menos por enquanto, tá certo? Assim, e o Trump querendo reativar as suas empresas, as suas indústrias, e especificamente da carne americana, que era um histórico para o mundo, né, a carne americana e tal. Conclusão, né? A JBS pulando para lá é sempre uma coisa espantosa, né? O acerto das suas medidas. Acho que é isso, né, que nós temos que reconhecer, né, Lígia? Eu acho que essa diluição de risco geográfico, ela vem a calhar para uma indústria de uma forma, para outra indústria de outra. Um que está com uma operação nos Estados Unidos, a outra que está na Argentina. A Argentina fechou um baita de um acordo também com os Estados Unidos agora. Então, eu vejo dessa forma, né? Tem uma diluição geográfica de riscos. Em alguns casos vai dar certo, em outros não. Agora, o que a gente observa é que um pouco um mercado a menos, um mercado importante, né? Um mercado que estava fazendo, inclusive, ajudando a ampliar as exportações para o México também. A gente via que enquanto os Estados Unidos estavam se erguendo ali nas importações de carne bovina brasileira, o México também veio na onda. Por quê? Porque eles são muito próximos ali na fronteira, puxa o preço dos Estados Unidos, o México também vende um pouco mais de corte para os Estados Unidos, importa mais um pouco do Brasil. Então, o que a gente observa é que agora a gente fica difícil até para continuar ampliando para o México, muito possivelmente. Então, acaba prejudicando bastante nossa cadeia aqui domesticamente. E o produtor, ele não tem essa diluição de riscos no nível geográfico. Da mesma forma, João, que eu acho que é interessante a gente pensar de duas formas, né? Sim. A primeira é que há uma diluição de riscos geográficos, o que não significa que se esteja ganhando muito lá fora e aqui tudo fique igual. Então, tem uma perda aqui no mercado doméstico para essas indústrias também. Eu recebi essa pergunta recentemente, isso é jogada da indústria? Eu falei, eu acho difícil, a não ser que vocês me contem alguma coisa que eu não sei. Por quê? Porque eles também estão recebendo ofertas mais baixas pela carne, eles também vão deixar de produzir para aquele mercado que estava pagando bem na operação brasileira. Então, esse é um fato, é difícil para o pecuarista, mas é difícil lá fora também. Tá, nós mostramos a manchete agora, o Gleides pode ter colocado a agência de risco, a FIT, dizendo, olha, a diversificação
das atividades desses 3 grandes frigoríficos não abalou o valor dos frigoríficos. É disso que nós estamos vendo, né? A JBS foi para os Estados Unidos, a Minerva vai exportar mais carne para os países do Sul, da América do Sul, por exemplo, para a Europa, e a Marfrig. Essa é a avaliação que a gente vê nessa manchete, né, Lígia? Exatamente, é a tal da diluição geográfica que a gente viu entrar em vigor aí já há alguns anos, e faz sentido. Fora que esses mercados também têm um potencial individual em si aí, né? Então fica esclarecido, fica demonstrado isso na prática de alguma forma, Tá. com certeza. Agora, para encerrar, claro, o mercado brasileiro vendo B3 subindo hoje um diferencial de R$ 37,00 entre a posição de hoje com outubro e o medo ainda presente nas negociações dos pecuaristas. Como é que você analisa o mercado nesse instante? Por que sobe para outubro? A gente já visualizava aí ontem, antes de ontem, uma boa diferença, um ágio para os contratos da entre-safra. Eu entendo que o mercado financeiro, ele observa que até lá a gente já conseguiu se rearranjar, retomar o caminho sazonal, que é de preços mais altos no segundo semestre em relação ao primeiro semestre, né? Então o mercado vai conseguir se rearranjar até lá, tem essa questão sazonal da gente colocar um preço maior na engorda mais cara ali na frente, tá certo? E também, João, eu acho que tem um reflexo de alguns negócios mais altos que saíram ontem. Alguns negócios mais altos que saíram no dia de ontem, que a gente visualizou pontualmente ali no Mato Grosso do Sul, ainda não virou média, mas talvez isso se volte para uma recuperação depois daquele grande susto, sabe? Então os contratos da entre-safra estão premiando mais. O que eu teria a dizer sobre isso para o pecuarista, se a gente avaliar de um ponto de vista analítico, não é o melhor preço do ano. A gente já teve o contrato de outubro, por exemplo, atingindo aí os 350, mas certamente é um mercado que me dá um ágio de R$ 30,00 em relação ao balcão de hoje, então não é de se jogar fora. Sim. Né? A gente não tem, mas aquele preço de 350 ele já foi, e a certeza a gente nunca tem, principalmente no mercado que depende de canetadas. Lembrando, por exemplo, que não tem só o Trump aí dando canetada, a gente tem a China com uma investigação em curso, que por sinal recentemente acabou de tarifar a Austrália como uma medida de salvaguarda fora de uma cota de exportação. Então a Austrália agora tem uma cota de exportação de 150 mil toneladas, e fora dessa cota de exportação ela vai ser taxada em 12%. E é uma medida de salvaguarda aplicada pela China dentro daquela investigação que ainda está em curso e deve ter fim aí entre agosto e setembro. E o Brasil, espero legitimamente que nada vá acontecer. Por quê? Porque eles lançaram essa investigação em resposta aos preços domésticos da carne na China, que estavam caindo muito, e consequentemente o preço do gado, estavam desestimulando a produção interna doméstica. A China, para quem não sabe, é um dos maiores produtores de carne do mundo, né, um dos maiores rebanhos do mundo. Só que eles ainda assim têm um déficit muito grande, por isso que eles buscam muito fora, são um gigante, tanto na produção quanto na importação. E acontece que os preços domésticos estavam caindo, desestimulando o produtor, e a China é muito centralizadora, ela não gosta dessa ideia de ter uma dependência enorme externa. Então eles colocaram uma investigação para ver se a gente estava fazendo tipo um dumping de carne, todo mundo, na verdade, não só o Brasil. Não era uma investigação contra o Brasil. Se está entrando tanta carne aqui ao ponto de prejudicar o nosso mercado doméstico, a gente coloca uma tarifa para chegar até um determinado ponto e não exagerar. E o que aconteceu é que essa investigação está em curso. Nesse meio tempo, o que nós observamos foi uma recuperação dos preços domésticos do boi lá na China. Então, talvez, a minha expectativa é que não dê em nada, né? Mas a gente tem esse risco. Então, eu falo, a gente olhando para o mercado futuro, com esses riscos que a gente tem no radar, é sempre interessante a gente observar do ponto de vista de hoje o que eu tenho, que o mercado futuro me dá, onde está a minha margem dentro disso. Talvez seja bom a gente fazer uma comercialização antecipada, entender como isso funciona, pelo menos de uma parte da produção, para cobrir custos, porque a incerteza do mercado hoje é muito grande. Muito bem. Lígia, para encerrar, vamos passar a régua, deixar a sua recomendação, a sua mensagem ao pecuarista que está nos assistindo aqui, preocupados, claro. Olha, eu gosto de dizer o seguinte, quando a gente tá tudo muito quente, a gente tá meio sem ter o que fazer, assim, sem conseguir resolver naquele momento, dentro do calor, né, eu gosto de esperar um pouco, para resolver um pouco mais calma. Eu acho que faz sentido nesse contexto de mercado que a gente vive agora. Esse acontecimento, ele tem uma conotação política gigantesca, até pela nota oficial da Casa Branca,
né, envolvendo aí o ex-presidente, ministros do Superior Tribunal. Então, como tem uma conotação política, né, muito grande, está muito amplamente divulgado e debatido na grande mídia. Está todo mundo falando muito dessa notícia, repercutindo muito, né, para além da carne, mas recai na carne também. Então, eu acho que às vezes a coisa até toma uma proporção maior do que realmente é. Eu acredito muito nisso, nós já sobrevivemos a coisas piores, a gente vai se reordenar, vai se rearranjar. Hoje a carne brasileira é a mais barata do mundo, ela custa $56 por arroba, enquanto a carne do Paraguai, nosso concorrente direto aí, quando a gente fala em qualidade, em imagem, etc., está 60. Quando a gente fala de Austrália, são $70. Quando a gente fala de Uruguai, são $76. Ou seja, a gente é muito competitivo. Então as pessoas, os mercados, eles vão vir buscar no Brasil de novo, isso vai se reordenar. Uma pena que a gente tenha esse problema, nunca é positivo, mas nós vamos nos reerguer. Agora, dentro disso, saber identificar o que é oportunidade também, João Batista, porque às vezes as coisas duram mais do que a gente imaginava, então é interessante a gente fazer comercializações antecipadas, tentar enxergar fora daquela bolha de pânico, fora do que está todo mundo falando, e tirar decisões inteligentes e que tragam para a gente alguma previsibilidade de resultado, porque nós somos empresários, né? O pecuarista, ele é um cara que é empresário, ele precisa que a operação dê resultado para poder estar vivo no ano que vem. Então é interessante a gente buscar negociações que cubram o nosso custo de produção, nos deem um retorno, e isso ainda é possível em 2025, porque nós estamos com um custo bastante competitivo. Os grãos estão competitivos, a reposição ainda, ela reagiu, mas ela ainda está arrastando aí um excesso de produção, o efeito da liquidação de fêmeas, né, que num primeiro momento é sentido como um excesso de oferta. Então os custos ainda estão competitivos, e é possível fazer bons negócios em 2025. Por sinal, quando a gente avalia margens históricas da atividade pecuária, 2025 é um ano bom, não é um ano ruim. O que acontece é que, muitas vezes, numa tacada governamental, numa canetada, a gente vê os preços afundarem justamente quando é nosso mês de venda. E é nisso que a gente não pode cair muito, né? A gente precisa ter algumas salvaguardas também para nos proteger contra esses momentos difíceis do mercado. Lígia, eu vou usar agora as palavras do meu amigo Emerson Antoniacomi, ele é de Ponta Grossa. Ele disse assim: baita análise, que show. Obrigado, Lígia. Um grande abraço para vocês, para o Edson também. E vamos em frente. Lígia Pimentel, Agrifato. Muito bom. Olha, essa análise, claro, nós vamos subir já nas nossas mídias sociais, no nosso site, para ficar disponível para todo mundo, né? Ler, ouvir, né? Presenciar, passar para outros, enfim, comentar. Beleza. Agora, atenção, olha o que a Lígia falou, né? Temos 37 de diferença na arroba de agora para outubro. Com todos esses condicionantes, a Folha está confirmando aqui que o governo Trump aplicou sanções financeiras contra o Alexandre de Moraes e o atrito com o Brasil está escalado. Pessoal, ligue para o Fernando, põe o telefone aí, liga para o Fernando Sofiati. Quanto custa uma operação para segurar esses 332 aí de outubro, Fernando? O telefone, né? Ligue agora, de graça, 199-7110-8610. 199-7110-8610 para tomar, de repente lá o pessoal da G3 tem estratégias, milho, boi e tal. Proteção, prevenção e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Beleza? Vamos em frente com esse programa importante, nesse dia importante. Daqui a pouco a gente vai comentar a decisão de que o Alexandre de Moraes tomou a lei Magnitsky sobre ele, certamente vai estender para outros ministros do STF, a situação complicou. Ok, mas antes precisamos saber dos preços do café. Vamos chamar o Sérgio Braga com as notícias do café. Sérgio. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Em Londres, o café robusto é negociado com alta de 1,10% a $3.398 a tonelada, enquanto que o arábica em Nova York recua 1,06% a 293,30. Demais posições também apresentam queda, todas elas
O setembro, 293,20. Dezembro, 286,75. Março, 280,25. Maio, 275,40. Recua o café, uma média de 1% em Nova York. Na B3, sacas em dólares, 2,34% de queda. Dezembro, vale a saca do café, R$351, aliás, $351, mais 5. Café arábica recua em Nova York, na B3, sobe na Bolsa de Londres. E o Bruno Labs, o que diz a respeito do mercado do café? Boa tarde, Bruno. Olá, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? A arábica segue tentando se consolidar acima do suporte dos 290 por libra-peso na Bolsa de Nova York. Já o Conilon já está um pouco distante do suporte dos 3.200 e tenta agora romper a resistência dos 3.500, que é a próxima resistência dele. Pessoal, mercado físico de ontem para hoje deu uma endurecida, viu? Vocês se atentaram ao importante movimento que os cafés fizeram ontem nas bolsas? Gente, o arábica chegou a estar caindo 4% durante o pregão. Dava a impressão que ia testar o suporte dos 280 novamente, só que terminou o pregão caindo apenas 1,5%. O Conilon chegou a ter queda registrada de 3% e fechou o pregão com 0,5% de alta. Mas Bruno, o que isso significa? Tudo aquilo que a gente vem dizendo dias atrás aqui. Aparentemente temos sim um fundo importante de preços sendo defendido neste momento. É uma reversão? Eu não acredito nisso ainda, mas é sim um bom sinal. O ideal agora, pessoal, seria os cafés recuperarem boa parte daqueles suportes que eles perderam semanas atrás e ganhar um pouco de gordura. Por que eu digo isso? Essa gordura seria importante o mercado ganhar para quando as floradas chegarem. Porque a depender da intensidade da florada, ela pode sim gerar uma pressão negativa nos preços novamente. A conferir. Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Esse Bruno Labs é sempre para cima, né, esse cara? Mas olha, para reafirmar o preço em tempo real agora do café, o contrato C, o arábica lá em Nova York, perde 1,24% de valor a 292,83 cents, $2,92 a libra, né? Enquanto que em Londres o café robusta continua subindo, 1,22% de alta a 3.402. Falando de números, vamos pular para os números da pecuária. A Lígia Pimentel já comentou, mas nós temos as informações do Sérgio com o CPEA, Thiago Bernardino, vem aí. Então, notícias da pecuária no ar, Sérgio. De reação de cotações, a alta registrada em todas as posições no mercado lá da B3, direto na tela, a gente pode observar o mercado futuro que segue com alta de 0,29%, o vencimento mais curto, tem rolagem de posições, mas está no lado positivo, 295,50, agosto a 317, 1,80 de alta, setembro 324,70, 1,77 de alta, outubro R$332, há uma diferença, como nós dissemos, entre julho e outubro, segue aí de R$ 37,50 a mais por arroba, diante desse possível rearranjo, como a própria Lígia comentou conosco nesta tarde. O mercado físico, hoje 4 praças apresentaram alta, o que a gente observa agora nesta tela é o boi padrão China, média de São Paulo bruto a 298 no aprazo, 285 em Minas Gerais, exceto a região sul, Mato Grosso 295, Mato Grosso do Sul R$303. Próxima tela, mais 4 praças, regiões, a média de Goiás R$280. No Pará, Redenção e Marabá, 278, Rondônia, 260, Tocantins, a média do estado, de R$280. Vamos direto ao CPE. Thiago Bernardino tem mais informações nesta tarde conosco. Olá, boa tarde, Thiago. Olá, amigos do Sempre Dinheiro, boa tarde. Thiago Bernardino, coordenador de pecuária aqui do CPEA. Hoje, dia 30 de julho, quarta-feira, mais um boletim sobre o mercado pecuário, o mercado esse que reagiu de certa maneira ontem. Tivemos negócios em patamares um pouco superiores do que a gente observou sexta-feira passada e nessa segunda-feira.
então buscando a perspectiva de uma liquidez um pouco melhor para terça, quarta e quinta-feira. Escalas ao redor dos seus 7 a 14 dias, ainda algumas escalas alongadas, alguns frigoríficos realmente ainda estocados, por outro lado outros buscando obviamente esse animal e pecuaristas escalando, né, lotes pequenos, buscando preços acima de 300, 305, enquanto frigoríficos ofertando no patamar de seus 290, 295. Ponto importante, o mercado futuro já opera 295,50 na manhã de hoje, né, operando e realmente mostrando uma firmeza não mais próxima dos 290, mas sim 295, aquilo que a gente vinha desenhando nas últimas semanas junto com vocês. O destaque positivo, a gente comentou ontem, as exportações vêm bem, devem bater recorde em julho. E ontem, um lado positivo do nosso mercado, a carne deu uma valorizada. Tá certo que valorizou 0,5%, mas realmente mostrando pelo menos uma reação por se tratar de final de mês. Então a gente tem um mercado aí mais equilibrado nesse patamar de 295, podendo obviamente até subir um pouco, mas mais consistente. Falar de reversão, né, uma tendência já firme de alta, é um pouquinho mais cautela, mas realmente a gente tem um cenário um pouco melhor do que foi o começo da semana. A expectativa sim que os negócios continuem de forma mais líquida no dia de hoje e amanhã, e se tratando aí dos últimos dias de liquidação aí, principalmente no mercado futuro, mas pensando já na primeira semana aí do mês de agosto, primeira quinzena com recebimento de salários. A gente fica por aqui hoje, um forte abraço a todos, amanhã tem mais informação. Igualmente para você e toda a equipe do CPE, Tiago. Bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Bom, a gente observa um cenário de preços mais firmes aí para a arroba do boi gordo, diante da pressão de baixa que a gente vinha observando desde o início do mês, que se agravou aí, né, com as notícias. A gente vê agora um pecuarista mais cauteloso em negociando aí de forma compassada e aguardando melhores preços, pensando para a arroba do boi gordo. Diante desse cenário, as escalas de abate se encurtaram e algumas indústrias vêm ofertando aí preços maiores. Do lado da demanda, a proximidade com o início do mês colaborou para uma maior movimentação, então a gente observa também preços mais firmes para o atacado nesses últimos dias aí, e esse cenário deve a melhora, né, agora com maior poder de compra do consumidor no início do mês, então a gente vê também na próxima semana uma melhora na movimentação, né, fica a expectativa, né, como melhora na movimentação no varejo também. Mas considerando o preço médio para julho para a Praça de São Paulo, enquanto a arroba do boi gordo teve queda de 3,9%, o boi casado teve queda de 4,5%. Então a margem de comercialização da indústria está em torno de 5,5%, que é uma queda de 0,6 ponto percentual em relação ao mês anterior. Na nossa expectativa, a gente acredita em um cenário aí de maior firmeza agora nessa semana, de maior melhora na movimentação do atacado e exportação batendo mais um mês aí de recordes. Bom, então é isso. Um abraço a todos e até a próxima. O João Batista Oliva, inclusive, é pedindo para poder acertar o microfone, que acho que está desligado, ou acabou a bateria do microfone, só para poder confirmar. Voltamos com o João ou já dou a última informação sobre a entrada em vigor da Lei Magnitsky, que atingiu hoje, foi publicado, que o ministro Alexandre de Moraes realmente foi sancionado com a Lei Magnitsky. Lembrando que no dia 18 de julho, o visto de vários ministros do STJ ou do STF tinham sido revogados e hoje confirmado, portanto, que o governo Trump ampliou as sanções financeiras
a Moraes e escala, entre aspas, o atrito com o Brasil nesse momento em que estão sendo negociadas também, ou numa tentativa de negociação das tarifas aqui no Brasil. O que representa essa lei Magnitsky? Sim. Principalmente aos meios econômicos, congelamento de bens, contas bancárias em solo americano ou instituições financeiras ao redor do mundo que mantenham algum tipo de relacionamento com os Estados Unidos. João Batista. Voltemos aqui. Bom, bem isso, bem, você fez um belo apanhado, sempre lembrando que, primeiro, né, essas sanções, que ontem você até tinha abordado com um especialista em direito internacional sobre essa lei Magnitsky, sobre as consequências. E Sérgio Braga, o que a gente pode entender das informações que estão se concretizando? A gente recebia as informações e ficava assim com o pé atrás, falando, mas será? Olha aí. E a pergunta e a colocação é essa. E aí depois vem o segundo, né? E aí vem em frente, né, Sérgio? Não para por aí, me parece. Não vai fechar não, viu, João? Não vai fechar, e até mesmo porque muitos da imprensa, principalmente que a imprensa que está aí, a grande imprensa, que apoia o atual governo, achavam que era uma bravata dos Estados Unidos, do governo americano, que isso não iria jamais acontecer. Está aí. Tá. Deixa eu acrescentar as informações que a própria Folha está publicando aqui, que essa sanção atinge o ministro Alexandre de Moraes por graves violações aos direitos humanos, né? Essa sanção está no Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, que pertence ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Por meio dessa decisão, o governo Trump determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que o ministro Alexandre de Moraes tenha nos Estados Unidos e também vai proibir as entidades financeiras americanas de fazerem operações em dólares com a pessoa sancionada. Isso inclui as bandeiras de cartões de crédito Mastercard e Visa, por exemplo, né? Mais um detalhe, deixa eu pegar aqui. Com essa sanção, o governo americano permite, a lei, né, permite que o governo americano adote sanções, inclusive econômicas, contra pessoas que cometeram graves violações de direitos humanos reconhecidos internacionalmente, porque o que se quer nesse instante, com essa pressão, é anistia, é disso que se trata. Temos mais de 100 prisioneiros políticos lá em Brasília, nos calabouços do STF. Então é disso que se trata. Por que essa pressão? A gente sempre insistindo aqui, Sérgio Braga, não são sanções técnicas. Tem sim. Amanhã pretendemos analisar as sanções técnicas com uma pessoa muito experiente, que é o Antônio Cabreira, o ex-ministro Antônio Cabreira, vai estar conosco aqui. Mas, além da questão técnica, das diferenças de custos, né, das ilegalidades, das questões éticas, nós temos as questões políticas, onde Trump está dizendo... Não pode ter esse julgamento esquisito, para não dizer o mínimo, sobre o Bolsonaro, né? Ele fala ilegal, né? Mas principalmente não podemos ter violações nos direitos das pessoas. Temos mais de 100 pessoas presas sem o seu devido processo, o seu direito de um devido processo legal julgado. Não foi especificado qual foi o crime que aquela pessoa cometeu. Ela estava lá na cena do crime, mas o que ela fez? Ora, isso é a base do direito internacional de qualquer lugar do mundo. É disso que se trata. Então, nesse instante, mais uma vez, né, Sérgio? Nós aqui do Tempo e Dinheiro, ao encerramento dessa edição, temos que nos posicionar. E o nosso posicionamento sempre já foi constante e firme aqui. E continuaremos sendo assim. Pela anistia geral e restrita nesse exato instante, para a gente parar com esse sofrimento que atinge todo o povo brasileiro. Concorda, Sérgio? Exatamente esse é o pedido, e lembrando que o Alexandre de Moraes foi o primeiro de uma lista que deve ser divulgada aos poucos, viu, João Batista? Muito bem. Anistia geral e restrita é a posição do Tempo e Dinheiro. E vamos em frente. Amanhã a gente volta com mais uma edição importante, que é o que nós estamos fazendo aqui, trazendo informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Mais informações no nosso clube, seja assinante, né? Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Entre no clube, viva o Brasil, dias melhores virão e vamos em frente. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil.
O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora: entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.